Olá, boa tarde. Estamos hoje para mais um Fairchat Digital da Cotec e hoje dedicado ao tema Renascimento Industrial da Europa. Competências, conhecimento, tecnologia e inovação. Connosco temos hoje a deputada ao Parlamento Europeu, a professora Maria da Graça Carvalho, que também é presidente do Intergrupo de Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva. A professora Maria da Graça Carvalho desempenhou anteriormente cargos como Ministra da Ciência e Tecnologia do Governo de Portugal, foi já deputada ao Parlamento Europeu e, no ciclo anterior da Comissão Europeia, foi conselheira do Comissário Carlos Moedas. É, claramente, uma das pessoas, dos portugueses, mais conhecedores da política europeia de ciência, tecnologia e inovação e é também uma das pessoas que há mais anos trabalha nesta área da sustentabilidade, da indústria sustentável, do clean tech e da transição da indústria. A Comissão Europeia lançou, em março, uma nova estratégia de política industrial. Entretanto, aconteceu a pandemia, cujos efeitos ainda estão fortemente presentes em todo o mundo e que não são ainda completamente quantificáveis. Ainda estamos a viver esses efeitos. A crise trouxe impactos económicos que poderão enfraquecer a economia europeia e as economias regionais dos países e tornar também igualmente fracos muitos dos setores mais importantes. E a redução súbita da procura e da produção poderá ter efeitos duradouros, resíduos, com riscos de muitas empresas não conseguirem sobreviver. Voltando novamente a março, a Comissão Europeia apresentou um plano que foi considerado um dos mais importantes elementos e uma das promessas da nova Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que incorporava um conjunto de componentes da estratégia da Comissão Europeia, nomeadamente o Green Deal, a digitalização e emprego inclusivo, uma indústria inclusiva, uma economia inclusiva. A Comissão Europeia construiu este plano cerzindo uma manta de políticas, de planos industriais anteriores, onde alguns dos conceitos de reindustrialização e renascimento industrial que foram anteriormente apresentados estão incluídos. E dando as boas-vindas à professora Maria da Graça Carvalho. Boa tarde, Graça. Muito obrigado pelo ter aceito o nosso convite de hoje. E a primeira pergunta que lhe faço é o que é verdadeiramente novo neste plano? E, em particular, onde é que estão os motores de crescimento? Quais são as oportunidades para a Europa e, em particular, para a indústria portuguesa, que está, nós sabemos, em muitos setores bastante verticalizada? Muito obrigada. Eu começava por agradecer à Cotec Portugal e ao Engenheiro Jorge Portugal este amável convite e esta possibilidade de estar aqui hoje convosco. Esta comissão, em fim de fevereiro e princípio de março, publicou uma série de documentos. O Green Deal foi um pouco antes, mas publicou uma série de documentos importantes, começando pelo Green Deal, depois a Estratégia Industrial para a Europa, mas também o futuro da digitalização na Europa, a estratégia de dados e uma estratégia para as PMEs. Todos estes documentos foram lançados antes desta crise. Lembro-me que a apresentação da estratégia industrial foi praticamente 2 ou 3 dias, foi o último evento a que assistimos todos presentes fisicamente no Parlamento Europeu, foi exatamente a apresentação da estratégia industrial pelo comissário Thierry Breton. E, portanto, nenhum destes documentos tem ainda o impacto que esta crise do Covid-19 vem trazer a toda a economia e a toda a sociedade europeia e a nível global. Mas antes do impacto, começando pelo o que é que estes documentos, mesmo do ponto de vista, na altura, fevereiro e março, o que é que eles traziam de novo? No Green Deal, a grande novidade é uma visão holística das várias políticas europeias. Já existiam políticas
importantes e bem definidas na área de energia e clima. Existia desde 2008, com o então Presidente Barroso, a estratégia europeia, foi lançada a estratégia europeia de energia e clima, que depois continuou a ser desenvolvida até aos dias de hoje e, portanto, existia já bem consolidada toda uma política com um conjunto de objetivos a atingir, de financiamentos, de medidas, depois por vários setores, renováveis, eficiência energética, segurança do abastecimento. Portanto, existia uma política sólida de energia e clima, mas não existia algo holístico que toca desde a agricultura aos transportes. Portanto, o Green Deal trouxe essa novidade, essa integração, essa olhar para as políticas do ponto de vista horizontal. É a grande novidade do Green Deal. Em relação à política industrial, eu considero que a principal, tenho que confessar que esperava mais, mas ela agora vai ter que ser revista de qualquer modo, e considero, do meu ponto de vista, que a grande novidade é toda a ênfase na digitalização e principalmente nos dados. Os dados e o facto de considerarem que uma economia baseada nos dados pode ser muito importante para o setor industrial e para toda a economia europeia, e que há muito a fazer nessa área, desde as infraestruturas de dados, a regras aceitos por todos de como fazer o armazenamento dos dados, como fazer a utilização dos dados, quem tem acesso a esses dados. Portanto, tudo isso é preciso definir para que os dados, na verdade, tenham valor. Mas esta ênfase que é dado neste pacote que acabou de ser publicado a 10 de março, a grande novidade é esta ênfase na economia de dados, que aqui há alguns anos atrás ainda não estava nas nossas agendas, e seria, eu considero que é a principal novidade. Neste momento, tudo isto precisa de ser revisto. Eu não vejo grande novidade, grande vontade da Comissão Europeia de rever cada um destes documentos. Vejo mais a vontade de incluir a revisão ou os novos objetivos no plano de recuperação económica. A Comissão está neste momento a preparar dois elementos que estão ligados, mas que têm... que são de grande importância, que é o novo quadro financeiro para os próximos 7 anos, de 21 a 27, e o plano de recuperação económica. Estão ligados desde já pelo seu financiamento. E é aí que a Comissão vai introduzir o que é preciso fazer de novo na política industrial, na política de digitalização, os financiamentos para a transição verde, para a transição digital e para o renascimento da Europa. Depois podemos mais à frente falar um pouco, mas no plano de recuperação económica está previsto ter um grande, a parte da indústria ser central e ter um grande enfoque na parte industrial e considerar os ecossistemas industriais, ecossistemas a nível europeu, e começar por analisar cada um desses ecossistemas e ter um conjunto de ferramentas que irá ajudar cada um desses ecossistemas europeus, ecossistemas industriais. Portanto, essa adaptação aos novos desafios e aquilo que se passou pós-março virá no plano de recuperação económica. E é preciso ter muita atenção no plano de recuperação económica, ter muita atenção os vários stakeholders, as associações industriais, as várias associações, mas também nós, deputados europeus, porque ele vai ser, no fundo, a grande, juntamente com o orçamento, o que nós chamamos de MFF, o orçamento plurianual, vão ser os grandes instrumentos de saída da crise, vão ser os grandes instrumentos que nos vão acompanhar, e as grandes políticas vão lá estar dentro, no fundo, vertidas nesses instrumentos, que nos vão acompanhar nos próximos 7 anos. E, portanto, poderemos falar também um pouco mais à frente o que é que nós esperamos, o que é que tememos desse plano de recuperação económica.
ficou um bocadinho, digamos, muitos observadores ficaram desiludidos com o plano apresentado em março e, em alguns casos, enfim, mais do que desiludidos, alguma frustração no sentido de que, depois da crise, algumas associações empresariais e comentadores, digamos, referiram que o plano não só estava um bocadinho curto, mas que ficou rapidamente desactualizado. O que a Graça pode, obviamente não pela Comissão Europeia, é evidente que este também é um plano, é um ponto de partida, mas como é que nós, num momento em que temos que criar uma dinâmica de recuperação económica e, em alguns casos, para algumas economias, podemos estar a falar de muitos milhares de empresas que precisam de recuperar a sua procura e voltar novamente ao mercado. Como é que é possível criar este círculo virtuoso, por um lado, de recuperação da procura e recuperação, digamos, dos negócios, mas ao mesmo tempo iniciar também uma transição para portanto, em termos dos princípios que estão assentes no Green Deal, na digitalização e numa economia socialmente inclusiva? Exatamente. Eu também fiquei, como já vos disse, desiludida com o que foi apresentado em março. Aliás, tirando a questão de ir um bocadinho mais além na digitalização e nos dados, todo aquele pacote era, no fundo, ir buscar as iniciativas já existentes, iam buscar o que se passava na investigação científica, o que se passava na parte da educação e na formação profissional, tudo o que já existia, e punham tudo em conjunto num único documento. Portanto, não havia grande novidade naqueles documentos. Nós temos muita esperança no plano de recuperação económica, para já nos seus valores. Está anunciado que, pela própria Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, que o orçamento europeu vai ter um aumento em relação ao que estava inicialmente previsto pela Comissão e que vão, através de operações algo complexas, usando o orçamento europeu como garantia, conseguir, portanto, financiamento nos mercados, garantido pelo orçamento, que é o que facilita, não é? Para chegar a um extra que será para o plano de recuperação económica, um extra em relação ao orçamento europeu, de cerca entre 1,5 a 2 trilhões de euros. Que parte será concedido às empresas, aos Estados-membros, às instituições que necessitam, através de empréstimos, mas outra não, será a fundo perdido. E que o que nos tem dito pela própria Presidente e pelos vários comissários é que, de início, a maior parte será a fundo perdido e depois passará a uma segunda fase, em que será uma fase de empréstimos. Portanto, nós temos esperanças que isto siga um plano, porque na primeira fase o que é importante é fazer chegar liquidez às empresas, mais do que qualquer outra política. É isso que neste momento, já no próximo mês, aconteça. E depois, então, vamos olhar para todas estas políticas. Este plano de recuperação económica tem que ser, não podemos esquecer os grandes objetivos da União e desta própria Comissão e do Parlamento, que é a transição verde e a transição digital. Portanto, isto já numa segunda fase, mas uma segunda fase que é logo a seguir a resolver o problema urgente da liquidez. Na questão da indústria não se pode ficar por aqui. Temos que olhar para outras questões que são muito importantes para a indústria, porque há muitos setores em que, a maior parte dos setores, temos aqui um problema, tanto temos uma crise de procura
mas também uma crise que é devido à falta de matérias-primas, à falta de componentes, à falta, por vezes, de mão de obra devido às dificuldades da mobilidade, e temos que olhar para os vários setores e ver quais são os problemas de cada um desses setores e tentar ter políticas que ajudem cada um destes setores. E cada um dos setores é um pouco diferente. Temos o setor automóvel com problemas graves, é um setor importantíssimo para a economia europeia, o setor de tudo que é ligado aos têxteis, à moda, ao calçado, que tem também graves problemas diferentes do setor automóvel, a aeronáutica, portanto, toda a parte da aviação. Portanto, o comissário Breton definiu para já 14 setores prioritários e está a analisar o que ele chama, não chama setores, chama ecossistemas, para evitar este conceito de olhar para as políticas industriais de um ponto de vista setorial, que é um conceito um pouco antiquado. Portanto, está a olhar para estes 14 ecossistemas, a analisá-los, a caracterizá-los e a definir um conjunto de instrumentos que podem utilizar estes setores. Nós achamos bem, o Parlamento, temos tido muitas discussões e trocas de impressões tanto com a comissária Vestager como com o comissário Breton, que tem a parte da indústria e do mercado interno, e achamos bem. Temos algum receio que se possa cair numa política industrial muito dirigista, muito centralizada, muito ditada pela Comissão Europeia, pelos governos dos Estados-membros, e que, claro que é muito importante numa fase inicial esta ajuda, e esta ajuda tem que ser um pouco dirigista, porque os governos e a Comissão têm que perceber onde têm que ajudar, mas depois temos que deixar que aquelas regras que nós consideramos que são as regras da base do mercado a funcionar, como a livre concorrência, a menor dependência do Estado, que não haja políticas muito centralizadoras que não se venha a verificar. Portanto, queríamos evitar que isto conduzisse a um estilo de política industrial que tínhamos há 50 anos, uma política muito centralizada, muito top-down, e também com laivos de proteccionismo. Nós achamos bem que haja considerações da dependência estratégica. Nós temos que ser mais independentes nos setores estratégicos, porque alguns destes ecossistemas que estão a ser analisados, um dos pontos que está a ser analisado é a dependência, se eles são estratégicos e qual é o grau de dependência do exterior, o que é facto é que esta crise mostrou que em determinados setores estratégicos nós temos uma alta dependência do exterior e que não se justifica essa dependência. E, portanto, temos que ter uma maior independência a nível europeu e mesmo a nível de cada Estado-membro em determinadas áreas estratégicas, e elas são a saúde, mas também a agricultura, as questões da energia, as questões da água, no fundo aquelas questões vitais para a nossa sobrevivência. Não podemos estar completamente dependentes do exterior, porque numa crise desta pode haver falta de abastecimento e termos graves problemas. Mas não queremos que isto leve a uma política completamente fechada e proteccionista. A comissária Vestager, numa pergunta que lhe fiz, respondeu com um conceito bastante interessante, que é um Open Strategic Independence. Portanto, nós queremos ser estrategicamente independentes, mas queremos continuar com a nossa política de abertura ao mundo, porque isso permite-nos exportar, permite-nos trocar conhecimento, permite-nos fazer investigação em conjunto com outros, avançar as nossas ideias, e não nos podemos esquecer
que a Europa é um grande exportador mundial e, portanto, queremos continuar a exportar e não é fechando-nos que isso vai acontecer. Portanto, claro que em determinados setores temos que ser mais independentes, mas isto não pode servir de desculpa para voltarmos a uma política proteccionista, porque o nosso objetivo é continuar a exportar e sermos abertos ao mundo. Nós percebemos, todos estamos a ouvir e temos aqui já muitas questões, já lá iremos às questões da nossa audiência, mas antes disso leva-nos à próxima questão que eu tinha para colocar, muito bem a propósito exatamente, não propriamente do plano da Comissão, mas da reação ao plano da Comissão, nomeadamente pela Alemanha e pela França. O ministro alemão da Economia veio apresentar aquilo que é a política industrial da Alemanha e defender uma estratégia industrial que tem gerado forte controvérsia, mesmo na Alemanha, nomeadamente, por exemplo, nas associações das Mittelstand, das pequenas e médias empresas alemãs, que não são bem a mesma coisa que as pequenas e médias empresas no resto da Europa e em Portugal. Mas, fundamentalmente, a controvérsia adveio de uma política, de uma proposta, de uma política industrial de caráter fortemente intervencionista, um bocadinho pondo em causa as regras do mercado livre, incluindo a reabilitação de um conceito antigo dos campeões nacionais e enfraquecer as regras da concorrência e intensificar a subsidiação e a regulação do mercado para apoiar e combater as empresas inovadoras da China e dos Estados Unidos. E, portanto, na prática, estas estratégias, digamos, altamente, ao contrário do que falámos até agora, altamente dirigistas, pressupõem que o Estado saiba em que setores deve apoiar, saiba que empresas deve promover e qual é o mix na indústria que deve, digamos, ter na economia, o que, na prática, é bastante. A pergunta que eu faço é, isto não será um bocadinho irónico? A Europa tem, nos últimos anos, digamos, tentado responder ao modelo da China 2025, que é a grande estratégia da China industrial, tem criticado fortemente a política da America First do Presidente Trump, do ponto de vista de proteccionismo, e agora vai propor uma política, ou poderá aceitar uma política, e já viemos também o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, já veio dizer que sim, que poderemos considerar a proposta alemã, mas não a todo custo, enfim, com alguns limites. Isto, na prática, este planeamento central terá alguma viabilidade na prática? Não levaria, por exemplo, aos países que não têm campeões nacionais, como, por exemplo, Portugal, e não têm capacidade de os colocar, e não têm, digamos, poder de fogo a nível do orçamento de Estado, também para entrar, enfraquecer as economias e aumentar a descompetitividade. Isto não é a Europa, digamos, esta resposta não é dar um grande tiro no pé àquilo que tem sido exatamente a preocupação de uma Europa mais coesa e de uma economia europeia, digamos, não a várias velocidades, mas a uma velocidade e convergente? Tem toda a razão. Essa tem sido a tendência da Alemanha e da França, sempre que podem, vêm com essa tentativa de criar os grandes campeões nacionais e agora europeus. E claro que irão novamente aproveitar esta situação da crise económica, porque é necessário alguma intervenção para ajudar as empresas, irão com certeza aproveitar esta oportunidade para voltar novamente a este conceito. Este conceito é muito prejudicial para países como Portugal, mas também é muito prejudicial para a Europa, e eu estou convencida que para a própria França e para a própria Alemanha. A Alemanha, sem estes campeões, como chamam, feitos pela intervenção do Estado, consegue ser um grande país exportador, e porque aposta na investigação, porque tem um bom ecossistema, sem precisar desta política proteccionista. E, portanto, eu acho que esta política iria prejudicar todos. E vai completamente contra os princípios que temos defendido nos últimos 20, 30 anos, portanto, da livre concorrência, da abertura ao mundo, e é preciso perceber porque é que nós não temos essas grandes empresas.
E não é pela razão que a França e a Alemanha estão a evocar. Nós não temos essas grandes empresas porque não conseguimos desenvolver os ecossistemas que façam com que essas empresas floresçam e cresçam. E esses ecossistemas é uma menor burocracia, regras amigas do mercado, um mercado interno a funcionar, acesso a financiamento que faça as startups crescerem. Portanto, nós temos maior dificuldade no crescimento, não é no começar da startup, é depois das empresas a crescer e, portanto, a empresa começa... Na Europa temos condições para desenvolver conhecimento e desenvolvemos muito bem conhecimento na parte da investigação científica, continuamos a ter boas condições para criar startups, mas quando elas começam num processo de crescimento, têm dificuldades e muitas delas vão acabar por ir para os Estados Unidos, porque lá encontram financiamento. Conheço vários casos em que isso aconteceu, que foram aqui... começou tudo na Europa e vão desenvolver-se fora da Europa, essencialmente porque nesses locais existe um ecossistema para o seu desenvolvimento muito mais propício do que na Europa. E se olharmos bem para as empresas em que a França e que a Alemanha está a pensar, muitas delas não nasceram por intervenção do Estado. Os Facebooks deste mundo, não é por isso, é porque há conhecimento, há ideias e há um mercado e há esse tal ecossistema de inovação. Muitas delas nasceram em zonas como a zona de São Francisco, em que o ecossistema para se desenvolver inovação é o ideal, cheio de universidades excelentes, cheias de startups, disponibilidade de financiamento, menos burocracia do que há na Europa. Portanto, é isso que a Europa tem que fazer. E é isso que nós temos tentado defender também junto dos comissários, é que esta nova e este Recovery Plan tem que olhar muito para as condições horizontais. Além de estarem a analisar os ecossistemas um por um, temos que dar as condições do próprio ecossistema de se desenvolver por si. Portanto, financiamento à investigação, condições para que a inovação aconteça, condições para que os modelos, o que é desenvolvido no sistema científico e de inovação possa ser transportado para a economia e para a sociedade e possa crescer e encontre mercado e se possa desenvolver. Há imensos casos de produtos que são muito conhecidos e que não têm nada de especial do ponto de vista tecnológico. Na Europa há, do ponto de vista tecnológico, produtos muito mais sofisticados, mas que têm um grande marketing, acabam por ser muito bem sucedidos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, exatamente pela questão do marketing, pela questão da dimensão do mercado, pelas regras do mercado, tudo o que está associado ser mais favorável do que na Europa. E, portanto, eu acho que era uma oportunidade da Europa olhar para as barreiras que há para a inovação e à indústria, como as barreiras que há ao mercado interno, a excessiva burocracia, as burocracias que são diferentes de país para país e que são diferentes da Comissão para cada um dos Estados-membros, é um verdadeiro inferno para cada um dos europeus individualmente e para as pequenas e médias empresas lidar com toda a burocracia que tem na sua frente, burocracia administrativa, burocracia fiscal, e portanto aí há muito a fazer e é muito mais importante do que tentar escolher pick winners e depois financiá-los e financiar esses e deixar todos os outros para trás. Isso é o pior erro que se poderá fazer neste momento. Duas ideias. Primeiro, a consciência, digamos, da voz do deputado ao Parlamento, daquilo que sofrem as PMEs na sua expansão, mesmo no mercado interno. Segunda ideia era a ironia suprema, que
depois do America First e do China 2025, houvesse o Europa First. Europa First. Europa First. Vamos ver se isso não acontece, porque seria também para países como Portugal e para as PMEs portuguesas e para as empresas portuguesas em geral uma catástrofe. Mas dito isto, e penso que muitas pessoas têm este receio, tem que se ter algum cuidado que nesta altura de crise não haja um ataque externo às empresas europeias. E aí podemos, de algum modo, acautelar. Isso é algo de diferente, não é? Portanto, e alguns setores estratégicos europeus que não sejam comprados a preços muito baixos por empresas fora da Europa. Mas acho que considero isso diferente de uma política proteccionista de Europa First. Essa foi até uma observação que o nosso Ministro dos Estrangeiros há algumas semanas fez, que saudava a preocupação da Comissão Europeia e da União Europeia de proteger os setores estratégicos. Infelizmente, isso não foi o caso quando, em 2011, 2012, Portugal foi obrigado a ter que vender muitas das suas empresas estratégicas para poder fazer face, digamos, ao programa de recuperação financeira. Entretanto, nós temos aqui também, essa foi uma das perguntas que estava na nossa audiência, em termos de como é que a Europa vai proteger e garantir a soberania, digamos, em setores estratégicos, mas há aqui várias perguntas que vão no mesmo sentido, que é como é que a economia circular, os conceitos de sustentabilidade vão ser, nesta política industrial, está, digamos, a ser previsto, ser efetivamente considerados. A Comissão Europeia, ainda na Comissão anterior, lançou um plano para a economia circular. Existia já também um plano para a bioeconomia. Agora existe o Green Deal. Como é que vamos assistir, e essa é uma das perguntas que é feita aqui por alguns dos nossos participantes, assistiremos ou não a uma aposta e um impulso na ecologia, na economia circular, ou continuaremos ainda, digamos, a navegar num modelo de transição, numa indústria ainda muito alicerçada no produzir, consumir e descartar? Não, eu acho que a aposta na transição para uma economia mais limpa não está posta em causa, pelo contrário. E a prova disso é que foi recentemente, e eu chamo a atenção porque é uma lei importante, foi recentemente publicado pela Comissão e está agora em análise no Parlamento Europeu, a Lei do Clima, que é mesmo uma lei, não é? E essa lei a nós preocupa-nos um pouco porque a Comissão quis pô-la cá fora rapidamente e não fez o estudo de impacto que costuma fazer. Foi-se basear num estudo de impacto semelhante que tinha feito para na área do clima em 2018. Ora, principalmente, não é a opinião de todos os grupos políticos, mas é a opinião do nosso grupo político, o PPE, que as coisas mudaram muito desde 2018 e nós gostávamos de ver um estudo de impacto nas atuais condições, que são completamente diferentes do que eram em 2018, nomeadamente na indústria, o impacto na indústria e no emprego. Porque essa lei tem algo de muito importante, que é estabelece as metas, aumenta a ambição das metas para 2030, portanto passa de uma redução das emissões de 40% para 50% ou 55%. Nós somos a favor da luta pelas alterações climáticas, não negamos à partida que esses sejam os valores corretos, aliás, porque se calhar agora são muito mais simples de atingir, porque as emissões com esta crise reduziram bastante, não é? E se calhar, infelizmente, porque é pelas razões más, vão continuar baixas, porque vamos continuar com muito pouca atividade enquanto não existir uma vacina, e portanto, se calhar são esses números, mas podem ser superiores, se o caso das emissões tiverem reduzido tanto devido a esta crise, ou não, ou podem ter um impacto tal em determinados setores industriais que seja
difícil alcançar esses valores sem uma redução forte da produção industrial, o que iria acarretar um grande desemprego, porque 2030 não, é muito perto para existir uma completa transformação tecnológica. E se nós só conseguimos baixar drasticamente as emissões, se por duas vias, ou com tecnologia, nova tecnologia limpa e relativamente acessível do ponto de vista económico, ou mudando o nosso padrão de vida. Claro que tem que ser a solução, será com certeza um misto das duas, mas se não tivermos tempo, se for tão curto prazo, em que não há tempo para implementar a tecnologia necessária em determinados setores, poderá um objetivo muito ambicioso poderá levar a consequências negativas na produção industrial e no emprego. E, portanto, a Comissão está muito empenhada, lançou agora a Lei do Clima, vai lançar, penso que para a semana, uma nova estratégia para a biodiversidade e vamos ter uma revisão da economia circular. Portanto, toda a parte de sustentabilidade, de tecnologias limpas, continuam como grande prioridade da Comissão Europeia e da Europa em geral. Graça, uma das coisas que vinha na proposta alemã, voltando, recuperando um bocadinho esta proposta, que foi, insisto, bastante recebida com bastante controvérsia, mesmo dentro das esferas de debate dos círculos alemães, fala de cadeias de valor fechadas situadas na Europa, presume-se. Algumas das perguntas da nossa audiência têm a ver fundamentalmente como é que podemos organizar as cadeias de logística, mas ao mesmo tempo globais, portanto manter a globalização, o comércio aberto e todas as vantagens que vêm da globalização e, digamos, esse é um princípio que em princípio estaremos todos de acordo que será vantajoso, o princípio da especialização dos países e das trocas globais, mas ao mesmo tempo promover relações de proximidade entre produtores e fornecedores. Outra questão, relaxar o regime de ajudas de Estado, portanto, criar mercados efetivamente abertos e, portanto, não com proteccionismo, não ajudar, digamos, as empresas ou as economias mais fortes. E não serão, quais são os limites, então, do proteccionismo sem prejudicar a globalização? Parece que há aqui, digamos, objetivos completamente contraditórios. Vimos que, nesta crise, muitos países, digamos, assambarcaram os bens, digamos, de saúde e, portanto, houve uma interrupção e disrupção das cadeias de abastecimento e não só na área da saúde, mas também de outros produtos, porque as fábricas, entretanto, as unidades produtivas foram divergidas para outras unidades. Portanto, parece que há aqui uma quadratura do círculo difícil de fazer com objetivos completamente contraditórios. Por um lado, proteger e internalizar mais as cadeias de valor, as tais cadeias fechadas, mas, por outro lado, manter, digamos, uma economia europeia exportadora, uma economia aberta, e nesse aspecto parece que há aqui alguma inconsistência entre uns objetivos e outros. Acredita que é possível conciliar, encontrar aqui um meio termo? Isto é uma preocupação de muitos dos nossos participantes nas perguntas que estão a colocar. Não é fácil chegar a esse meio termo, e é preciso muito bom, é uma questão até de bom senso. E é o que nesta análise dos tais ecossistemas também é parte desse estudo de cada um dos ecossistemas, é exatamente identificar quais são as cadeias que são críticas e, nesse caso, existir um balanço entre aquilo que é feito na Europa e o que é feito localmente e o que é importado. E esta crise deu-nos alguns exemplos caricatos nesta questão. Por exemplo, o paracetamol, e é um exemplo que o comissário Breton costuma dar, e eu estou a citar o que ele disse. O paracetamol, para ser feito, os ingredientes são todos importados da Índia e, portanto, a Europa ficou com
com um problema muito crítico, porque não tinha como fabricar paracetamol durante esta crise. Temos que encontrar um equilíbrio entre o que é que cada Estado-membro tem que ter de reservas estratégicas em questões que são essenciais, como os medicamentos, como equipamentos médicos, equipamentos de proteção médico, algumas áreas relacionadas com a alimentação, e nisso temos que defender as tais reservas estratégicas para cada Estado-membro e locais, e não fechar todo o comércio. Portanto, definir áreas estratégicas, nessas ter algumas reservas que sejam reservas de sobrevivência, e isso é feito em muitas áreas. Nós, nas áreas da energia, estamos habituados a ter, e nas áreas dos combustíveis, ter reservas estratégicas, e não temos esse pensar em todas as áreas da nossa economia. Não temos na saúde, se calhar não temos em toda a área da alimentação. Portanto, é esse tipo de pensamento de reserva estratégica naquilo que é essencial para a sobrevivência, que temos que estender a outros produtos, que não sejam só estes produtos os mais conhecidos que têm essas reservas, são os da área da energia. Graça, o Green Deal foi considerado pela Presidente Ursula von der Leyen como o momento do Man on the Moon da Europa. Promete transformar o bloco dos 27 numa economia de baixo carbono, sem redução de prosperidade, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos, recursos naturais limpos, melhor saúde e proteção do meio natural. E, portanto, nada foi tentado anteriormente como isto, é completamente, em termos de ambição, é única, já que o padrão de progresso humano, claramente, dá-se aqui, ou existe aqui um salto da Revolução Industrial, e esses princípios da primeira Revolução Industrial mantêm-se ainda presentes. E a Presidente da Comissão Europeia vai mais longe, diz que esta é a nossa estratégia de crescimento, que vai, digamos, criar um motor de crescimento na Europa. Eu diria que, para além das promessas, estas promessas e esta ambição, isto há, digamos, por um lado, em que áreas é que este Green Deal pode efetivamente motorizar as economias e criar, digamos, novas fontes de crescimento para as empresas, nomeadamente para a grande parte das PMEs e das mid-caps europeias. E segundo, há aqui uma questão muito importante, que é os países, portanto, é a transição. Os países, toda a gente está de acordo, toda a gente apoia o Green Deal em teoria, na prática. Digamos, há muitos países que dizem, sim senhor, mas a seu ritmo. A Polónia já disse isto, há 8 países que querem flexibilidade dos objetivos de 2030 e, portanto, poderemos chegar aqui a um acordo que os países mais voluntaristas e que queiram, digamos, assumir um objetivo mais ambicioso, podem, digamos, dar um tiro no pé da competitividade das suas economias, obrigando as empresas e a economia a fazer uma transição demasiadamente rápida e não preparada. Isto não pode acontecer, este tiro no pé, e tendo atenção, por exemplo, Portugal, que apostou há praticamente 15 anos com sobrecustos na energia, na produção de energia, num mix de energia mais sustentável, Portugal não deveria, por exemplo, ser beneficiado, discriminado positivamente, porque já fez esse investimento e, portanto, agora está na linha da frente desta transição. Como é que a Comissão pensa, como é que vê que a Comissão vai ponderar exatamente o que é que os países, qual foi a trajetória dos países, e não agora discriminar os infratores, aqueles que estão mais atrasados e, portanto, que vão aqui ter benefícios por estar mais atrasados em termos da transição? Há aqui várias questões numa só. Para já, o Green Deal foi apresentado como o grande, a primeira vez, o grande pacote. Ora, as questões do clima e da energia são questões que têm vindo a ser trabalhadas pela Comissão, como eu disse, desde 2008, e não só na época do Presidente Barroso, mas a anterior
comissão, com o comissário Cañete, teve um grande, desenvolveu imenso toda esta área de energia e clima. Portanto, desde as metas, as diretivas das renováveis, as diretivas da eficiência energética, portanto, há uma série de diretivas e de financiamentos a toda esta área da energia e do clima que já vinham de trás. Por outro lado, a afirmação da Presidente de que o Green Deal é a grande agenda da Comissão, eu acho que em conjunto com a digitalização. Nós não podemos esquecer que esse é um dos grandes desafios que temos pela frente, toda a área dos dados, da inteligência artificial, em que as nossas não podemos perder essa revolução. Essa sim é uma grande revolução de todos, pequenas, grandes empresas, de cada um de nós individualmente, e que esta crise veio acelerar, não é? A termos posto todos a trabalhar remotamente e a comunicar remotamente, veio acelerar todo este processo de digitalização. E é uma grande batalha que as nossas empresas têm que travar agora, é transformar-se e utilizar todas estas tecnologias e formar todos os seus quadros de todos eles, Graças. teorias técnicos e não técnicos, para este novo desafio. Agora, em relação exatamente à questão da diferença entre os países, eu acho que os países, algo que os países nunca devem fazer e que talvez Portugal, em algum caso, tenha feito no passado com alguns custos. Não devemos utilizar tecnologias que não estão prontas para ser utilizáveis. Isto é, que ainda são demasiado caras, que ainda não estão... Há toda uma evolução na tecnologia, do desenvolvimento, demonstração, depois reduzir o preço, e quando utilizamos em grande escala uma tecnologia que ainda não sofreu toda esta evolução, alguém vai pagar o sobrecusto, e geralmente são os consumidores ou os contribuintes. E em Portugal fez-se um pouco no passado esse erro de se ter utilizado algumas tecnologias numa altura em que elas eram muito caras, e passado algum tempo esses projetos teriam sido muito mais baratos. Portanto, tem que se olhar bem para as tecnologias disponíveis e a parte da acessibilidade financeira, a parte económica do projeto deve ser muito importante. Mas, dito isto, os países que vão mais à frente têm uma grande vantagem competitiva, porque podem ser produtores dessa tecnologia, de equipamentos ou de soluções ou de projeto, e isso pode-lhes dar uma grande vantagem competitiva. Portanto, eu acho que vale a pena sempre ir à frente, nomeadamente nesta questão da luta contra as alterações climáticas e nas energias limpas. A outra parte da pergunta é como é que a Comissão vai tratar os vários países que estão com vários graus de desenvolvimento em relação a isto, nomeadamente o caso da Polónia. Há um fundo que é o fundo, o Just Transition Fund, que é gerido pela nossa comissária Elisa Ferreira, mas muito tem sido dito que é um fundo que vai essencialmente ajudar os países que vão fazer a transição, de que ainda estão a utilizar carvão, e que se calhar é um fundo que vai ajudar mais os países que ficaram mais para trás, mas não, vai haver a preocupação de ajudar todos os países, porque no fundo todos têm, com diferentes características, mas todos ainda têm transições a fazer. E nomeadamente Portugal vai com certeza beneficiar também deste fundo, e sei que é uma grande preocupação que seja um fundo em si próprio ele justo, e que não penalize aqueles que já fizeram mais esforços.
e eu acho que isso é uma preocupação da Comissão. Claro que tem sido falado a questão da Alemanha, da Polónia, porque sendo um país que utiliza muito carvão, vai com certeza beneficiar desse fundo, mas não são só esses países e essas regiões que vão beneficiar do fundo. Há outras formas de beneficiar desse fundo que para países como Portugal e que terão com certeza também benefícios do fundo, e a Comissão está muito atenta a equilibrar e não prejudicar os países que fizeram já mais esforços nesta área. Graça, estamos quase a acabar, estamos quase a caminhar para o final da nossa, desta hora passou muito rapidamente e há aqui muitas coisas e ainda temos aqui algumas perguntas da audiência, mas eu gostava de referir que, de facto, este Green Deal parece que não agrada nem a gregos nem a troianos. Mesmo as áreas de esquerda, tradicionalmente, digamos, os setores europeus, mais alinhados com políticas mais restritivas do ponto de vista ambiental e de posição, parece que não estão satisfeitos com a proposta da Comissão, no sentido, por exemplo, o Yanis Varoufakis, no Guardian, há umas semanas, chamou o plano como um grande exercício de greenwashing. E, portanto, e que esta transição justa, e referiu concretamente o caso da Grécia e de Portugal, seria muito pouco justa nos padrões atuais e com este Green Deal. Por isso, já agora também é interessante perceber que mesmo a Greta Thunberg, quando foi ao Parlamento Europeu, chamou ao documento palavras vazias. Portanto, parece que não há assim um grande entusiasmo pelo Green Deal. Claramente há que trabalhá-lo, certamente, mas é preciso monitorizar exatamente se este voluntarismo ambiental não pode efetivamente colocar em causa a competitividade das economias, aquelas mais fracas, no sentido de poder investir na transição. Um conjunto de questões finais. É evidente que este plano da Comissão é um ponto de partida. É evidente que normalmente a metodologia é a Comissão propõe ao Parlamento e o Parlamento agora vai, dentro dos quadros dos grupos de trabalho, trabalhar e aprofundar estes documentos e, portanto, pôr mais carne em cima dos ossos. O Parlamento tem, desde que haja vontade política, o Parlamento tem vontade política, efetivamente, de ter uma política, de definir uma política industrial corajosa e capaz de responder ao China 2025 e ao America First. Está efetivamente, sente que há essa vontade do ponto de vista dos vários grupos no Parlamento, uma política industrial, o Green, Just and Digital Deal, mais do que o Green Deal, o Green, Just and Digital Deal. Está o Parlamento Europeu, por exemplo, consciente no caso das PMEs, esta questão do SME First, e haver alguma discriminação positiva no acesso, porque continuamos a ver muitas barreiras no acesso às PMEs e no crescimento das PMEs europeias. E depois a questão é, depois da declaração de emergência climática, o Parlamento vai ou não aumentar a fasquia em termos do clima, tendo a intenção que isso pode, obviamente, representar aqui alguns riscos para um equilíbrio entre a competitividade e a defesa do ambiente. Eu acho que pela primeira vez, desde que eu conheço o Parlamento como tal, vejo uma vontade verdadeira de olhar para a política industrial. A política industrial era sempre tida como alguma desconfiança, preferia-se sempre olhar para as políticas de inovação, para as políticas, o mercado interno e não para a política industrial. Pela primeira vez o Parlamento está tem muita vontade de avançar com uma política industrial. Recebeu muito bem a ideia do comissário Breton de propor uma nova estratégia industrial. Ficou algo desiludido com o documento de março e está agora com muita expectativa no Recovery Plan e tem pedido para que a política industrial seja central no Recovery Plan. Uma prova
de que esta questão mudou no Parlamento foi os intergrupos, que são grupos de deputados, mas que têm que ser votados a nível do Parlamento Europeu. Nunca tinha existido um intergrupo na área da indústria. E eu com dois outros deputados, dois vice-presidentes do Parlamento, um dos liberais e outro uma socialista italiana, também vice-presidente do Parlamento, conseguimos propor e que fosse votado, propor não é difícil, o que é ser votado pelos nossos colegas, pela primeira vez termos um intergrupo que é exatamente sobre indústria e investimento. E isto foi antes da crise, portanto, agora até se mostra que ele é altamente benéfico e que é muito útil. Mas antes da crise eu tinha algum receio que o grupo não passasse, e passou e foi bem votado, o que mostra que há uma mudança no pensamento do Parlamento Europeu e considerar que a política industrial tem que estar na agenda e muito alto na agenda política de cada um de nós. Eu concordo perfeitamente com o que disse, que nós temos que ter não só um Green Deal, mas temos que ter o Green Digital Just Deal, e que em vez do Europa First temos que ter o SME First e as condições para que haja inovação e crescimento económico criadas, aí isso é que é importante. Em relação... o orçamento do Horizon vai aumentar ou como se estava anunciado inicialmente, iria sofrer uma redução? Como está esse ponto? Antes da crise tínhamos muito receio que fosse diminuir. Fosse diminuir não em relação ao anterior, mas em relação às expectativas do Parlamento e em relação à primeira proposta da Comissão. Portanto, havia muito o sentir, principalmente do grupo dos países que gostam de gastar pouco, não é? Que tinham que cortar o orçamento em geral, e como era difícil cortar a agricultura e os fundos regionais, uma das possíveis vítimas seria o Horizon, mas isto era antes da crise. Neste momento temos a promessa da Presidente da Comissão que o orçamento global vai aumentar, e foi-nos dito textualmente pela Presidente que nesta proposta que está a ser revista, a nova proposta da Comissão, que sairá muito em breve, para a semana ou na outra semana, para o orçamento vai aumentar, o global vai aumentar em relação à proposta inicial, e uma das áreas que aumenta é exatamente a investigação, o Horizon e tudo que é relacionado com investigação e inovação. Aliás, ela deu-nos outra novidade, vai existir um programa também pela primeira vez para a saúde, portanto terá este novo orçamento global da UE terá 4 partes, uma é a saúde, outras são todos os outros programas como nós os conhecemos, a agricultura, os fundos regionais, o Horizon, haverá um aumento do Horizon. Haverá uma parte de auxílio imediato aos Estados-membros, às empresas e quem está a precisar de auxílio, isso seria a terceira parte, e a quarta parte, uma ajuda global, portanto, o papel da Europa no mundo, a ajuda ao desenvolvimento, mas, portanto, as novidades é esta ajuda aos países uma ajuda, no fundo, direta por causa da crise, um programa da saúde, e o aumento do Horizonte Europa foi-nos prometido pela Presidente ainda esta semana, e esperamos que assim seja, que irá sair muito em breve o novo orçamento da União Europeia. Está motivada como membro do Parlamento Europeu e vice-presidente este é um grupo difícil de dizer, eu acho que deveria haver um acrónimo qualquer para o vosso grupo. Exato. Eu acho que uma indústria e investimento para a Europa. Sim, ok. AI for Europe. Estamos agora a discutir o short name.
Exatamente, o acrónimo ou é muito longo, muito longo. nickname. Mas, pôr um português, um francês e uma italiana a discutir os nomes, eu por mim queria um nome pequenino, mas depois sabe como é, cada um tem a sua, é a Europa, cada um tem a sua cultura, a sua sensibilidade, quer pôr o seu E isso nome. também faz a Europa, faz a força da Europa, a preservação daquilo que é a identidade. Daquilo que é a cultura e a história de cada um. Graça, muito obrigado pela sua presença, pelo todo o seu conhecimento e informação que nos trouxe, que nos permitiu discutir efetivamente e ficarmos com esta esperança de que desta vez temos mesmo condições políticas para um renascimento industrial da Europa e não um renascimento, digamos, revisitando modelos já ultrapassados, mas um renascimento capaz de competir com os grandes blocos concorrentes da Europa, nomeadamente o bloco asiático, a China e os Estados Unidos, e competir com condições para sairmos vencedores. Ficaram muitas questões por colocar da nossa audiência, o que mostra efetivamente o interesse e que vão ser certamente colocados noutros fora da COTEC, mas a nossa perspectiva hoje foi efetivamente dar o pontapé de saída e ainda na esteira da crise Covid-19, lançar um pontapé de saída deste debate da indústria, do modelo industrial da Europa e qual é que é o papel, qual é que deve ser, digamos, o nosso posicionamento, o posicionamento de Portugal neste. Esperamos, efetivamente, que todas as expectativas que foram lançadas e que aquilo que vai acontecer nos próximos meses possa trazer também boas notícias à indústria portuguesa, à economia portuguesa, porque bem precisamos para sair do esforço necessário. Todos vamos ser necessários e vamos, obviamente, contar com os deputados portugueses no Parlamento Europeu para poder também perceber e ter também, não numa lógica de reivindicação, mas numa lógica de contribuição, sabendo que o tecido empresarial português é também o tecido empresarial da Europa. É também aí onde está o emprego, é aí também onde está o crescimento, é aí onde está a agilidade da inovação. Nós vimos nesta crise que, efetivamente, foi a agilidade das PMEs portuguesas que permitiu também responder às necessidades de equipamento médico e, portanto, minimizar também aquilo que alguns chamam o milagre, ou transformar isto no milagre português, enfim, é um bocadinho cada um, mas, acima de tudo, conseguir responder às necessidades internas do equipamento de saúde. Por isso, as PMEs também são muito importantes e é isso que também nós esperamos que seja também tido em conta na atividade do Parlamento. Graça, muito obrigado e votos de bom trabalho e de boa presença forte e uma voz ativa no Parlamento Europeu. Jorge, muito obrigado pelo convite e se quiserem, quando o Recovery Plan estiver a ser discutido e já conhecido, voltarmos a ter uma discussão exatamente sobre os detalhes do Recovery Plan, terei todo o gosto. Muito obrigado. Graça, até breve então. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.